Meus irmãos, estamos ao vivo. Eu não sei como é que vai sair aqui. Eu quero dar uma olhadinha aqui no YouTube primeiro para ver se está funcionando. Quero ver se está funcionando na tela. Eu quero dar uma olhadinha aqui no YouTube primeiro para ver se está funcionando. Normal, meus irmãos, normal. Meus irmãos, gente que a internet está muito lenta, eu não sei se vai cortar muito, mas se cortar, aí depois eu vejo se eu consigo fazer uma edição ou mesmo gravar um vídeo sobre o assunto. Nós estamos vendo nos dias atuais uma questão muito complexa a respeito dos relacionamentos atuais. Quando eu digo relacionamento no sentido de relacionamento de conjugal, casamento. E eu estava estudando algumas questões e há algum tempo eu já estudo, não muito, é pouca coisa sobre algumas questões. E nós vemos situações complicadas. E hoje está tendo uma grande dificuldade de os casamentos atuais ter uma durabilidade, ou durar. Está acontecendo muitas vezes, um casamento dura 1 ano, 2, 10 anos. Olha lá, dificilmente isso está acontecendo. Até mesmo dentro das igrejas está acontecendo, né? A gente está vendo essa situação, vamos dizer, sempre. Dentro das igrejas, casamentos que com 2, 3 anos, eles realmente acabam. E é muito triste isso, né, meus irmãos? Porque a gente sabe que na Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Deus mandou o homem deixar tudo e unir-se à mulher, deixar pai, mãe e unir a sua mulher, está no livro da Gênesis, né? E tornarão uma carne só. É por isso que também eu nunca vi dentro da Bíblia base bíblica para um segundo casamento. Alguns dizem que tem por causa de traição ou abandono, eu nunca vi, porque Paulo diz que a mulher está ligada pela lei ao homem enquanto ele for vivo, mas se morrer, aí pode casar. Então o casamento seria o segundo casamento só por viuvez. Mas não é isso que eu quero falar no vídeo aqui. Eu quero falar sobre por que, no meu ponto de vista e um pouco de estudo, e por que os casamentos não estão sendo duradouros e se há uma esperança, se há uma esperança para o futuro, no meu ponto de vista, do que eu acredito, do pouco que eu estudei sobre o assunto. Vamos lá. Então, primeiro a gente temos que entender que o chamado feminismo, ele trouxe um grande problema. Eu acredito que a mulher tem que ter os direitos que o homem tem, no sentido do mesmo salário, né? Tudo bem, direito de votar, porque isso a mulher não tinha, a mulher recebia menos, né? A gente sabemos, a mulher não votava, né? Agora vota. Então a mulher, eu acredito que as mulheres já alcançaram os seus direitos que elas queriam. Só que o problema do feminismo é isso, porque o feminismo não quer, o feminismo atual, eu não estou dizendo, voltando atrás daquele feminismo que queria direitos iguais, queria votar, queria um salário igual, não estou dizendo disso, eu estou dizendo o feminismo atual, eu estou dizendo um feminismo extravagante, né? Eu estou falando sobre isso.
O problema é que as mulheres não querem só direitos iguais atualmente, as que defendem essa tese, esse pensamento. Não quer somente os mesmos direitos. Elas querem ultrapassar o direito. E ser sobre o homem, acima do homem. Uma vez eu estava até na escola, nós falamos sobre a mulher ser submissa ao marido, como é bíblico, está na Bíblia que o homem dominará, a mulher terá desejo pelo homem e ele o dominará a ela, no sentido de que ele é o cabeça. Vamos entender um pouco. E nós conversamos sobre essa questão da mulher ser submissa, e a nossa professora, era eu e uma colega minha cristã, e aí a professora não gostou. Provavelmente uma pessoa que se adere a esse movimento de feminismo, né? Então nós vemos que elas não querem os mesmos direitos, elas querem ser maior que os homens. E não que a mulher não tenha voz, não tenha liberdade para falar, para fazer, exercer. Não é isso. A mulher está, eu gosto de colocar assim, que a mulher está do lado do homem. E os dois, como tirar a costela, do lado ali. Eu acho que os dois têm que conversar, os dois têm que chegar a um ponto, os dois têm que chegar a uma situação, né? Eu acredito que é assim que vai. E os dois chegam, sentam, conversam e vão discutir aquela questão e vão chegar a um bom senso, a um acordo. Eu acredito que casamento, relacionamento é assim. Eu acredito e penso assim. Mas tem mulher que quer dominar sobre o homem. Ela quer ser a cabeça da casa. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Isso é bíblico, irmãos. Tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Então, para mim não demorar muito, eu não vou nem pegar essa referência, mas isso aqui é tudo bíblico. Então, o homem, primeiramente Deus, Jesus, depois o homem é o cabeça. É ele que organiza, é ele que dá a ordem, né, na grande maioria das questões. Então, o problema é isso, que o feminismo agora ele coloca a mulher assim, ó, você mulher, ninguém te domina, ninguém te controla. Não que eu estou dizendo que o homem controla a mulher, mas eu estou dizendo assim que o feminismo quer dizer assim, mulher, você faz o que você quiser, você não dá satisfação ao seu esposo, você não dá satisfação à sociedade, você não dá satisfação a nada. Mas, no exemplo, se tem uma mulher que, um exemplo, ela casou, esse homem casou com ela, e um exemplo, ela é uma mulher que ela gosta de vestir de uma maneira mais inadequada. E vamos supor, o homem dizer, ó, por favor, não vista isso. É taxado como machista, o homem é taxado como alguém que eles usam uma forma para essa linguagem, não sei se é tóxico ou alguma coisa do tipo. Eles gostam de usar uma linguagem para isso, começam denegrir a imagem do homem quando o homem diz isso. Se o homem dizer para a mulher, olha, não, você não pode se vestir inadequado assim, você tem que se vestir com modéstia, você tem que se vestir decentemente. Automaticamente o homem é taxado como machista e realmente vem uma grande perseguição sobre ele por causa disso. Então, o fiasco é isso nos relacionamentos atuais, porque as leis, não que eu estou dizendo que não tenha que ter leis para ajudar a mulher, claro, a mulher e o homem tem que ser respeitado, ambas as partes, não só a mulher como o homem. O que é desrespeito e o que é coisas que vão prejudicar alguém deve ser realmente ter uma punição sobre aquilo. Com certeza, eu concordo. Tem que ter as leis para punir quem está oprimindo alguém. Eu concordo plenamente. Então, ambos, homens e mulheres. Mas o problema é que a lei, ela joga tudo para cima das mulheres e o homem não tem lei. A gente vê que as leis, elas beneficiam tanto as mulheres que estão ultrapassando o limite. Porque a gente já escuta casos, e é tão complexo, de
pessoas que elaboram projetos e planos, eu digo para as pessoas mulheres, e elas acabando com a imagem de certos homens, como aconteceu vários casos de pessoas homens que foram acusados de abuso, foram acusados de outras coisas mais, e que eles nem fizeram isso. E normalmente a mídia vai a favor da mulher e não investiga o caso. Muitas vezes a justiça não investiga. Aí porque a mulher disse que foi assediada, porque a mulher disse que foi isso e aquilo, a justiça não investiga, acredita na mulher e muitas vezes a mulher quer denigrir a imagem do homem por algum motivo. Por algum motivo tem mulheres loucas, doidas de todo jeito. Então, por algum motivo ela quer denigrir a imagem do homem, quer ver o homem de trás da grade, e aí acaba resultando nisso. Hoje em dia, se uma mulher dizer que você assediou ela, dificilmente a justiça vai lá chegar e vai acionar uma investigação a respeito do assunto para ver se é verdade ou não. Normalmente você vai ser ali, talvez até preso, ou pagar uma multa, ou ficar com seu nome sujo ali na polícia. Então, meus irmãos, está terrível. Então, o problema é isso, é que muitas mulheres que têm má condutas estão trazendo esse prejuízo. As leis estão também acabando com isso. E o problema é que as mulheres, elas querem ultrapassar o seu limite e não quer que o homem dê nenhuma palavra de contrariedade ao que ela pensa. Vamos supor, eu tenho que fazer o exemplo. Uma mulher diz, eu tenho que fazer o que eu quiser. Não importa, meu marido queira ou não queira, eu faço o que quiser, a vida é minha. E isso virou um fiasco nos relacionamentos. Então, agora vamos lá. Quando nós pegamos isso, nós vemos o feminismo, gera uma nova onda, que é o MGTOWs, os homens seguindo seu próprio caminho, MGTOWs, e os Red Pills, que segue também essa linha de pensamento. Aí esses que seguem essa linha de pensamento desse grupo, que eu vou explicar o que é essa linha de pensamento deles, eles não querem tanto esse contato, esses relacionamentos, porque eles se dizem que eles estão sendo prejudicados pelas novas leis, estão sendo prejudicados por causa das grandes mulheres, que a maioria têm pensamentos atuais, modernos, e pensamentos que denigra a imagem do homem, prejudica o homem, e que ela sai sempre na vantagem. Então eles estão se afastando das mulheres e não estão querendo relacionamento com as mulheres, esses movimentos MGTOWs e Red Pill. Então isso está causando uma ruptura no meio, e aí onde nós vemos essas duas divisões. A divisão de um grupo de homens que está realmente solteiro, e o grupo realmente de mulheres solteiras, no sentido que eu digo de casamentos, né? Solteiros por causa disso, porque não estão tendo, na hora do casamento, chegar a um mútuo acordo, os dois, de como viverão a vida a dois, porque principalmente o lado das mulheres, não estou defendendo os homens, mas estou falando a realidade de hoje, não querem mais ser submissas aos homens. Então tá terrível, tá muito complexo, muito complicado a situação. A gente vê o que está acontecendo realmente neste mundo. Então, os casamentos atuais não estão sendo duradouros por causa de tudo isso. Chegou claro que tem mulheres direitas, como tem homens também direitos, e tem o contrário, né? A gente sabe disso, isso é fato. Mas o que aconteceu? Uma mulher casada com um homem cristão, ele se diz cristão, esse homem trabalhador, respeitoso, cuida bem dos seus filhos e tal. Aí ela disse, não, eu terminei o relacionamento, não foi por nada. Não foi por nada, tava bom demais. Ela quis dizer assim, eu terminei o relacionamento porque tava bom demais, entendeu? Mais ou menos isso. Ela achava tão bom, não entendo. O homem não traiu, o homem não fez nada, e ela terminou o relacionamento com o homem e pediu o divórcio. Você pensa uma coisa dessa? Então, o que está acontecendo? Os homens bons são mal vistos pela sociedade atual. É como eu já falei, a inversão dos valores. O que era bom hoje é ruim, e o que era ruim hoje é bom. A inversão dos valores. Então nós vemos
nós vemos um mundo, e eu pergunto para você, que homem de responsabilidade, que homem de caráter vai realmente querer uma mulher que não se comporta decentemente, que hoje a maioria não se comporta? Um homem que pensa, que tem cabeça, inteligência, ele não vai querer. Ele vai querer uma mulher que seja uma mulher que tenha um padrão de mulher realmente de caráter, mas infelizmente hoje é contado com os dedos das que são. Então, a gente vê, as redes sociais, elas também trouxeram um grande problema na questão de relacionamentos. Porque você vê que através das redes sociais muitas pessoas conhecem outras pessoas, não se sente satisfeita com o seu casamento, por algum motivo, não sei. Então, tudo isso está causando esta ruptura entre os casais. Realmente, eu não vejo, no meu ponto de vista, um futuro para os casamentos. Acredito que não vai haver no futuro como nós conseguirmos reverter essa situação. Eu acho muito difícil isso. Eu acho que a sociedade moderna vai ficar mais promíscua, que já está, a promiscuidade é terrível, e que não terão mais relacionamentos verdadeiros, principalmente dentro dos princípios e padrões cristãos. Eu acredito que vai haver muito pouco isso, porque a sociedade está indo de ladeira abaixo. Então, o mais cuidadoso a se fazer, é quem quer um relacionamento avaliar muito bem a pessoa antes de se relacionar. É isso que os Red Pills falam, né? Se observem bem antes de se relacionar. Observem, apesar que casamento é uma vida de mão dadas, né? Então aí os dois vão ter que fazer dar certo, valer a pena e fazer as coisas para que ocorram e dê um casamento duradouro até que a morte o separe, né? Agora, realmente a sociedade moderna está muito complicada, meus irmãos, muito difícil. As pessoas não querem mais compromisso verdadeiro. As pessoas não querem chegar a um acordo e conversar, mas cada quem quer fazer do jeito que quer. Então, isso é terrível. Então, os casamentos hoje realmente eles não conseguem, na sua grande maioria, mais nesses casamentos modernos, ter uma durabilidade por causa de tudo isso, diversos fatores, e principalmente o fator da internet, das redes sociais. Isso influencia bastante. Então, eu vejo para o futuro um futuro realmente de promiscuidade, que é o futuro. Porque se a Bíblia diz que o amor se esfriaria e a iniquidade se aumentaria. Então a gente vê isso para o futuro, terrível, tenebroso, mas é a realidade que a gente vê para o futuro. Então, realmente, casamento atualmente é difícil porque realmente eu falei tudo isso em resumo. As mulheres, elas infelizmente elas não querem mais, as mulheres atualmente elas não querem mais ter este pensamento e se comportar como uma mulher exemplar, uma mulher que reconhece o seu lugar de mulher. Elas querem tomar o lugar do homem, quer ter a fala do homem, e não dá certo isso. E as redes sociais e o padrão atual de comportamento é uma má influência terrível para os relacionamentos. Então a gente vê que realmente é indo de ladeira abaixo, e o problema é que isso vai causar na diminuição da população, porque quando não há casamento, não haverá filhos. Porque a grande maioria das pessoas que não estão pensando em casamento não estão pensando em ter filhos também, porque é uma dificuldade criar um filho sozinho. Então, realmente o que eu vejo isso é uma pouca população, uma menor população, né? E nesse caso é essa situação de que não haverá uma crescente, como a Bíblia diz, crescer e multiplicar, e infelizmente não vai acontecer isso.
porque as pessoas estão distanciando nesse sentido de relacionamento. Eu deixo para vocês, eu quero depois tentar dar um assunto mais forte sobre isso, depois a gente pega mais um pouco sobre o feminismo, sobre os red pills, MGTOWs, a gente pega mais um pouco sobre as leis que estão favorecendo as mulheres e muitas vezes desfavorecendo os homens, apesar que nós somos a favor das leis para as mulheres, somos a favor sim, desde que esteja de acordo com a justiça, com o que é correto, porque tem leis que infelizmente estão prejudicando os homens, e sem os homens dever nesse sentido, mas a gente tem que fazer uma elaboração e um estudo muito grande sobre essa questão, mas com o tempo depois a gente traz um estudo, a gente faz agora várias questões. Se a gente for entrar em questão, vai falar das questões de gêneros também, porque hoje em dia as mulheres não querem muito se relacionar com homens, estão se relacionando com mulheres, os homens não se estão relacionando muito com mulheres, mas estão relacionando com os homens, essa questão de gênero, e tá uma patifaria toda, e é muito complicado. Então a gente precisaria de muito tempo para elaborar isso, para falar sobre isso. Mas uma coisa eu digo, as mulheres elas estão muitas vezes dizendo não tem homem mais. E isso tá, se você ver os vídeos dos Red Pill, você vai ver que elas muitos dizem, cadê os homens? Não tem homem. Por quê? Os homens não estão procurando esse tipo de mulher, porque é umas mulheres, infelizmente, que é umas mulheres que não se valorizam. O problema das mulheres hoje é isso, elas não se valorizam. É mulheres que vivem com um, com outro, se veste como uma, vocês sabem, né? Entendeu? Então, mulheres que não se dão valor e estão querendo um homem de valor. Que homem de valor vai querer uma mulher que não se valoriza? Esta é a pergunta, entendeu? Então, os homens realmente de valor, que querem um compromisso sério, não querem se envolver com essas mulheres, porque sabem que essas mulheres muitas vezes são furadas, né? No sentido de que vai dar problema para eles, pode dar um divórcio, pensão, e pode eles realmente ser traídos por causa de mulheres que não se valorizam. Porque essas mulheres realmente que não se valorizam, é um grande perigo se relacionar com elas. Por quê? Você sabe que o pensamento dessas pessoas realmente são pensamentos que não são pensamentos de pessoas de caráter. Então vamos orar para que Deus liberte essas vidas, Deus salve as almas, Deus liberta as vidas. Mas, meus irmãos, é muito complicado e é isso que está levando ao fiasco, né, dos casamentos, essa falta da mulher entender isso, da mulher entender e compreender o lugar dela como mulher, e as redes sociais dando muito problema, e realmente casamentos com pessoas que já têm filhos, que moram nas casas, vamos supor, uma pessoa que casou com alguém que tem filho, é uma grande chance de não dar certo também, porque tem muitos problemas que envolvem, é muito complicado isso. Pai, no nome de Jesus, obrigada por esta palavra, por este pequena fala, meu Deus, aqui no nome de Jesus, obrigada. Abençoa cada ouvinte da live aqui, abençoa da vitória, da livramento, da força, da graça, obrigada por esta palavra. Nos ajuda a fazer a tua vontade, ser fiel, nos livra, nos guarda, nos cobre com teu sangue, nos dá força e nos dá grande bênção e vitória. E obrigado por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Eu agradeço ao Jesus por tudo. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Grande abraço. Depois a gente vê se a gente faz um estudo mais profundo sobre essas questões. A gente tenta falar com as colocações dos textos bíblicos e também com os estudos a respeito dos assuntos. Pode ser que eu leve um strike aqui por causa de algumas questões que eu citei, e a gente sabe que a grande mídia e o sistema defendem as leis de gênero, infelizmente, mas eu realmente tive que falar, mas acredito que Deus não vai permitir eu levar esse strike não, e vai ficar o vídeo aqui salvo. Deus abençoe, grande abraço, tchau, tchau. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe.